Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós em direto a partir dos estúdios da Rádio Savana 100.2 para a 14ª edição dos Pontos de Fernando Lima. Podes acompanhar a partir mesmo da frequência 100.2, que é a Rádio Savana, do Facebook, e também podes acessar do chilling.sap e também podes acompanhar do YouTube. Boa noite, Fernando Lima. Cá estamos nós para mais um programa dos nossos pontos daqui da Rádio Savana. Escolheu como o facto da semana o ministro que tutela a área do trabalho é proibido de expulsar estrangeiros. Bem, não é bem assim. Aquilo que eu escolhi como facto da semana é o papel que a ASIS teve no despoletar que levou, deste caso, que levou a essa acórdão do Conselho Constitucional. A ASIS é a Associação Comercial e Industrial de Sofala, começou como uma associação regional, na Beira. Penso que a sede continua a ser na Beira, mas hoje tem uma dimensão nacional. E, portanto, poderíamos dizer que a ASIS é como que uma CTA em ponto pequeno e eu escolhi a ASIS como fato da semana por causa do acórdão que dá como inconstitucional as medidas que os ministros do trabalho tomavam de expulsar trabalhadores estrangeiros do país, nomeadamente gestores de grandes empresas. Mas aquilo que eu queria salientar é o percurso da ASIS ao longo destes anos todos, que tem sido feito com muito trabalho concreto em termos de legislação económica, legislação comercial, legislação laboral, estudos, investigações. É uma associação muito ativa, é uma associação também com um razoável nível de independência, e se compararmos a ASIS com a CTA, estamos a falar aqui de dia e noite. Então, este trabalho, nomeadamente em relação a este acórdão, reflete uma persistência ao longo de quase 5 anos, ou seja, desde 2012. Eles desde 2012 que vinham batalhando em relação a esta questão que eles consideravam anormal, que consideravam má para o ambiente de negócios em Moçambique, e finalmente o Conselho Constitucional veio-lhes a dar razão, mas penso que vamos ter a oportunidade de abordar este assunto ao longo do nosso programa. Não, podemos abordá-lo agora, já que começamos. Fernando Lima acha que os visados dessas expulsões dos ministros de trabalho podem agora intentar uma ação contra o Estado para ver os seus direitos repostos? Eu vi que o Savana colocou esta questão a alguns juristas e que eles disseram exatamente isso, que era possível que isso acontecesse, uma vez que primeiro está-se a declarar esta medida como inconstitucional. Depois, esta atuação em relação, sobretudo na área empresarial, foram medidas muito arbitrárias, muito unilaterais. Estas pessoas nunca tiveram direito ao contraditório, viram o seu nome manchado na praça pública e nunca se comprovou se de facto estas acusações eram verdadeiras ou não, porque quando há um julgamento, quando há intervenção de um tribunal, é em tribunal exatamente que se podem dirimir estas questões em que o acusado tem direito a defender-se, em que aparecem testemunhas, em que, portanto, as pessoas que estão a acusar estes indivíduos de maus tratos, de racistas, contra a independência de Moçambique, contra o partido no poder, porque são invariavelmente estas acusações que se fazem. Então,
todas estas pessoas que fazem estas acusações podem aparecer, podem fazer em tribunal este tipo de alegações e depois o juiz decide e estas questões são tipificadas como crime, logo passíveis de condenação. E, portanto, se estes empresários se for provado este tipo de acusações, claramente que são sancionados e são sancionados legalmente. Alguns setores acham que esta medida devia se alastrar para o Ministro do Interior, que também tem esse poder de expulsar cidadãos estrangeiros com visto de trabalho, também visto de residência, sem articularem também a sua defesa, como aconteceu há bem pouco tempo com a espanhola Eva Moreno. Também acha que esta medida também eu acho que sim, ser... ou seja, aqui é uma questão de articularmos aquilo que é este acórdão com os poderes específicos do Ministro do Interior. E, portanto, as pessoas só devem ser expulsas de Moçambique ao abrigo de uma norma legal. Claro que aqui estamos a discutir que o Ministro do Interior tem esses poderes, mas, mais uma vez, a questão não é se o Ministro do Interior ou o Ministro do Trabalho tem esses poderes, mas de as pessoas se poderem defender, nomeadamente quando estão em Moçambique legalmente, quando têm visto de residência, quando têm vistos de trabalho, quando têm contratos de trabalho, o que são situações completamente diferenciadas, e penso que há aqui uma grande confusão com pessoas que estão em Moçambique e que estão em Moçambique numa situação ilegal. Portanto, nunca solicitaram nenhum visto, passaram a fronteira a assalto ou muitas vezes subordando as autoridades nas fronteiras, muitas vezes estão em Moçambique em trânsito para a África do Sul, e isto são situações completamente diferenciadas, portanto, as pessoas que estão ilegalmente em Moçambique, das pessoas que têm contratos de trabalho, que têm vistos os vários vistos que permitem a residência em Moçambique e, portanto, que depois são expulsas neste caso agora podemos utilizar a palavra correta, ao arbítrio do Ministro do Trabalho ou do Ministro do Interior. Esta é uma pequena vitória do setor privado que deve acordar outras instituições, outros setores para entrar numa empreitado como aconteceu com a CIS. Eu penso que sim. É muito importante e é muito pedagógico que isto tenha acontecido, que uma associação económica tenha levado a cabo este trabalho, tenha intentado durante esta ação mais. Aqui houve vários interlocutores em relação à ASIS. Por exemplo, num primeiro momento, a Procuradoria-Geral da República teve uma intervenção, aparentemente teve uma intervenção meritória, e depois o assunto morreu no Ministério da Justiça e no próprio gabinete, aparentemente no próprio gabinete do primeiro-ministro. Ou seja, o governo teve 4 anos para emendar a mão em relação a este decreto. Aliás, depois, e já com a ação do Provedor da Justiça em fevereiro do ano passado, em 2016, o governo decide alterar o mesmo decreto, mas persistindo basicamente nos mesmos erros, ou seja, não percebendo que aquilo que estava em causa era este bem maior do Estado de Direito, que é o direito à defesa, a presunção da inocência, o direito ao contraditório, que assiste a todas as pessoas, ou seja, quer sejam nacionais ou estrangeiros,
estrangeiros que têm a sua residência em Moçambique legalmente estabelecida. Falando, Lima, para além deste tema, temos mais outros 4 temas que vão nos acompanhar neste programa, que é a participação da ENH no gás, no Rovuma, e a subida ou a revisão dos preços dos combustíveis, a visita do presidente Nunes à Holanda, essa visita de 3 dias, e também, se nos restarmos algum tempo, vamos falar da retirada das companhias moçambicanas da lista negra. Fernando Lima, volta aqui na questão da ENH, chamamos aqui também a colação a questões das dívidas ocultas que estão a trazer um outro novo drama por causa dos próprios incumprimentos do país com os seus credores, e isso está a impossibilitar a arrecadação de dinheiro necessário por parte da ENH para fazer a sua parte nos investimentos no gás. Fernando Lima viu o Semanário Savana desta semana, é um tema levantado com alguma profundidade pela Zitamar, que mexe muito bem com este setor. Como é que viu, qual é a sua opinião em relação a este assunto? Bem, por um lado, era evidente já há vários meses a dificuldade da ENH se financiar nos mercados. Não só a ENH, mas todas as empresas que procurarem intervir no mercado moçambicano por via de financiamento da banca. Com os ratings que Moçambique tem recebido das principais agências de notação, com as desconfianças que há em todas as instituições financeiras internacionais, com os credores de Moçambique em pé de guerra, porque Moçambique, desde o ano passado, que não honra com seus compromissos. Parte dos seus compromissos. Ora, ninguém é kamikaze, mesmo que lhe acenem com o gás que está debaixo da terra, ninguém vai emprestar dinheiro a um país que tem, neste momento, este perfil público. Portanto, há alguns meses, ou nos últimos 2 anos, eu diria, que a solução que se assegura mais viável para Moçambique é, de algum modo, a ENH, que participa nestes projetos, digamos, penhorar a sua participação ou os seus dividendos nesses projetos e transformar esses mesmos dividendos ou essa partilha de gás em contribuição. O que significa que é renunciar os dividendos para realizar o capital. Claro, e isto significa, estamos aqui a falar de bilhões de dólares, ou seja, milhares de milhões de dólares. Isso significa o comprometer os dividendos, os retornos que Moçambique podia receber por vários anos. O que significa também o seguinte, que aquela miragem de que a riqueza está mesmo ali ao virar da esquina não acontece assim. Ou seja, os projetos de gás são projetos de capital intensivo. Estamos a falar, por exemplo, do projeto Coral, que é o projeto mais pequenino podemos aqui falar de 3 projetos na área 1 e na área 4. Portanto, o projeto da área da Anadarko, o projeto da área global 4 da ENI, e depois este pequeno projeto no sul da área 4, é o chamado projeto Coral, que será feito através de uma plataforma flutuante. Só aqui estamos a falar de 4.500 milhões de dólares, ou seja, o dobro das dívidas, das chamadas dívidas escondidas. Portanto, Moçambique, para participar, acho que aqui a participação são 2,5 mil milhões de dólares. É o valor que é estimado pela Zitamar. Exato. Então, isto significa empenhar, pôr no prego, usando esta linguagem coloquial, aquilo que seria a nossa fatura de participação no gás, aquilo que seria, digamos,
o dinheiro a entrar para projetos de saúde, de educação, de estradas, de melhoria de infraestruturas. Portanto, como nós não temos capital, como não temos acesso, ou o acesso aos mercados está muito difícil neste momento, temos que empenhar, portanto, temos que empenhar os nossos futuros nesta produção, nesta participação. Mas isto também tem que ser feito, ou só pode ser feito, com o acordo tácito dos outros participantes nos projetos, porque assim, imagine-se um cenário em que, sobretudo, os participantes minoritários todos abdicavam ou não tinham capacidade de pôr dinheiro fresco no projeto. O projeto nunca iria... O projeto não pode ir à frente. Portanto, concede-se essa possibilidade a Moçambique, porque Moçambique, de facto, é o país onde estes minerais existem, onde estes hidrocarbonetos estão disponíveis para ser explorados. Mas, digamos que também é uma situação muito especial que aqui terá que ser considerada, porque, repito, isto são projetos de capital intensivo. Não é por acaso que a Eni, que é uma grande potência mundial, teve que vender uma parte da sua participação à empresa estatal chinesa e outra parte à ExxonMobil. Exatamente para quê? Para se financiar, para ter o músculo suficiente para avançar com este projeto. A divulgação das conclusões do relatório Kroll e também a posição do FMI, estou a falar depois da publicação desse relatório, há um novo programa com Moçambique que deve ser fechado com o FMI. Isto não vai desbloquear estas situações e abrir os mercados e a INH conseguir se financiar, como outros problemas que o país tem também se desatarem a alguns nós. Esta também não é uma outra saída. Francisco, esse é o cenário, mas Moçambique luta desesperadamente contra o tempo. É assim, não é amanhã que o acordo com o FMI vai ser fechado, não é no próximo mês, não é no próximo trimestre. Vão passar muitos meses de negociações difíceis, penosas, com o FMI para que, por um lado, seja desenhado um programa de cooperação e o FMI faz valer os empréstimos para um novo programa com Moçambique, com uma série de exigências que têm a ver não só com a auditoria, mas também com mudanças, reformas de caráter económico. Ora, nós sabemos, à partida, que algumas dessas mudanças que o FMI pretende para Moçambique não são de fácil execução para o Governo. Duvido mesmo que o Governo possa aceitar muitas dessas exigências do FMI. Aliás, temos vindo a assistir a uma resistência notável por parte do Governo em relação àquilo que tem vindo a ser as sugestões do FMI. Por exemplo, o FMI claramente está contra o engordamento, digamos assim, por exemplo, da força de trabalho no aparelho de Estado. Moçambique tem feito orelhas moucas ao recrutamento de pessoal para o Estado. O FMI está contra o aumento de salários, acha que a folha de salários, mesmo o nível de salários, é muito alto para o nível da nossa economia, para o nível da produtividade da nossa economia. Ora, o Governo, em 2 anos de grande crise, como foi 2016 e 2017, procedeu a aumentos no salário mínimo, o que é uma pressão para que, sobretudo ao nível das empresas, se aumentem ou se mexam noutros salários. Claro que a situação é tão dramática e
o dramatismo da situação é percebido por todos e não temos assistido, por exemplo, à eclosão de movimentos reivindicativos, reivindicativos por melhores salários, porque todos os setores ou as partes envolvidas nesta contratualização sabem de quanto é difícil a situação, de como a tesouraria de grande parte das empresas moçambicanas tem uma situação difícil para pagar salários, quanto mais aumentar salários. Mas em Moçambique, às vezes, assistimos a situações muito surrealistas. Por exemplo, foi pedida uma nova moratória em relação ao setor madeireiro. E quem é que aguenta com a fatura das despesas em salário? As empresas, e, no entanto, está-se a pedir às empresas que não cortem madeira. Portanto, isto são situações muito difíceis e as empresas, a tesouraria das empresas não é elástica, é muito difícil. Mas, retomando o cerne da questão, não é para amanhã que vem um acordo com o FMI, não é para amanhã que vem o programa. Logo, a melhoria da imagem de Moçambique no exterior não acontece do dia para a noite, não obstante, claro que o apadrinhamento de um novo programa por parte do FMI claramente ajudará Moçambique. Mas todos estes timings do gás são muito lentos. Por exemplo, só o barco ainda não foi encomendado. Portanto, quando estou a falar do barco, estou a falar da plataforma flutuante para esta exploração do gás na zona, no projeto Coral. Ainda não foi encomendado e a plataforma demora pelo menos 3 anos a ser construída. Portanto, estamos a falar de 2020 termos a plataforma a navegar para as águas do Rovuma. Portanto, por isso que todas as previsões apontam para que, eventualmente, o gás poderá começar a jorrar no Rovuma entre 2021 e 2022. Portanto, e isto temos que ser realistas. Portanto, não é para amanhã que isto vai acontecer. Nesta terça-feira, o Conselho de Ministros aprovou a estrutura de financiamento do projeto de construção desta plataforma que estamos a falar, produção de gás natural, no consórcio da ENE, no bloco, na área 4 da bacia do Rovuma. Esta é uma boa notícia para a plataforma de Não, é uma boa notícia porque clarifica todos os detalhes em relação ao investimento, dá as garantias do governo, o que significa que as entidades financeiras que estão por detrás do consórcio que explora esse projeto podem avançar e têm as garantias necessárias para avançar. Portanto, agora o importante é que nas próximas semanas a própria ENI tome aquilo que se chama o FID, a decisão final de investimento. Inclusivamente, já há datas para que isso venha a acontecer. Espera-se que aconteça ou no dia 30 ou no dia 1 de junho. Está prevista uma grande festa em Pemba, porque a ENI aparentemente está a planear fazer uma simulação em relação a como é que se processará a exploração do gás no projeto Coral e escolheu como cenário a Baía de Pemba para fazer este lançamento. São pelo menos os pormenores que circulam depois de se ter pensado que a mesma cerimónia poderia ser feita no Hotel Polana, agora aparentemente
passou para Pemba, porque se pretende fazer toda esta manipulação de dados virtuais em relação àquilo que vai ser o projeto e, claro, transformar isto numa grande festa. São 4,6 mil milhões de dólares que vão ser investidos nesta plataforma. Sim, e pelo menos isto... E como já falávamos, é 2 vezes mais que as dívidas ocultas. Claro, e quando o FID acontecer, isto significa que podemos começar a ver luz ao fundo do túnel. Por isso mesmo que também é importante que a Anadarko tome idêntica posição, porque aí veremos não só um projeto que tem muito mais pujança que este da Eni a avançar, como também veremos avançar os trens de transformação do gás em terra, e são estes os projetos alicerçantes para outras indústrias em Moçambique e que têm um maior envolvimento e participação de outras grandes empresas, e são também estes projetos que atrairão mais mão de obra moçambicana para a área do gás, porque o projeto da plataforma flutuante vai acontecer sem que os moçambicanos sequer se apercebam que isto acontece em Moçambique, porque a plataforma está ao largo de Moçambique, não há nenhuma bombagem de gás para a terra, e o abastecimento aos navios, neste caso de uma frota que será controlada ou que será contratualizada pela BP, farão portanto, o seu abastecimento ao largo da costa de Moçambique. Portanto, os moçambicanos aperceber-se-ão virtualmente de que existe esta operação ao largo da costa de Moçambique, mas nem sequer é possível ver em solo moçambicano esta operação a acontecer. Fernando Lima, vamos neste momento a um breve intervalo e voltamos na segunda parte e com a revisão dos preços dos combustíveis como no nosso primeiro tema. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda parte dos pontos de Fernando Lima e vamos discutir a questão dos preços dos combustíveis. Fernando Lima, o governo fez uma revisão dos preços dos combustíveis. Praticamente o gás doméstico teve uma subida de 10 meticais o quilograma, o diesel uma subida uma descida insignificante de 10 cêntimos, a gasolina baixou apenas 2,5 meticais. Em alguns setores acha-se que foi repassado todo esse custo para o gás. Como é que leu esses números, Fernando? Bem, primeiro está neste momento recentrada a questão em relação aos combustíveis e em relação à tentativa de se passar a imagem de que os preços dos combustíveis tinham baixado, porque a componente gás doméstico, sobretudo nos centros urbanos, tem um peso muito grande, porque a lenha está muito cara, o carvão também está muito caro e, portanto, mais e mais agregados familiares usam o gás. Para se poder concluir, e eu ainda não vi nenhum estudo e nenhum números avançando nessa situação, ou seja, para se concluir que os custos do combustível foram passados, dos combustíveis líquidos foram passados para o gás, teríamos que ver os números brutos dos combustíveis líquidos e do gás. E a partir daí se poderia concluir se os 10 meticais dão para fazer um arranjo em relação aos outros combustíveis. Há falta desses elementos que nos dariam esta imagem global do que foi esta mexida
nos preços, aquilo com que ficamos é, por um lado, da vontade de o governo fazer cumprir aquilo que eram determinações anteriores de fazer uma revisão mensal, corresponder os preços de venda ao público com os preços reais e, portanto, afastando os subsídios, os subsídios aos combustíveis. E, por outro lado, termos a noção de que não só a atual baixa dos combustíveis no mercado internacional e a apreciação sensível que tem vindo a ser verificada em relação ao metical também ajudam em relação aos preços. Por exemplo, ainda é temerário dizermos que o preço da gasolina não vai aos 70 meticais sem subsídios como tínhamos, como se pensava anteriormente. E eu não penso que seja o milagre das rosas de repente o preço ter vindo para baixo e não para cima. Penso que, é a minha opinião pessoal, que houve de algum modo algum repassar de preços. Mas vamos ver nos próximos meses. Por um lado, é importante que tenhamos a fatura global dos combustíveis, mas também vamos ver o comportamento dos preços nos próximos meses. Porque retirando o gás, a fatura dos combustíveis no mês são 60 milhões de dólares. Sim, mas aqui temos que ver, há outros fatores importantes a considerar. Tem havido uma diminuição significativa nos consumos e a questão também da desvalorização do dólar é importante. Por exemplo, hoje, pela primeira vez em muitos meses, ou seja, desde que começou a turbulência do metical, no câmbio do Banco de Moçambique e do Standard Bank, apareceu pela primeira vez o metical ou o dólar a ser transacionado a 60 meticais, quando havia analistas que achavam que o preço razoável para o dólar seriam os 65 meticais, o dólar já está 5 meticais. Mas neste ponto o Standard Bank, numa análise anterior, já dizia que no fim deste ano teremos o dólar a 50. 50. Com muitos economistas têm dúvidas porque acham que isto poderá sobreaquecer a moeda moçambicana. E isto tem outros efeitos nas contas moçambicanas. Aliás, por exemplo, este mês me parece que os números da inflação não vão ser tão simpáticos quanto os números em relação ao primeiro trimestre. Isto significa também que toda a questão das obrigações do Tesouro, dos empréstimos do governo, do governo neste caso ao Banco de Moçambique, podem ter um efeito de pressão sobre as políticas anti-inflacionistas que o Banco de Moçambique quer impor. Isto significa o seguinte, que há moeda a mais que está a circular no mercado por força destes empréstimos que o governo está a contrair junto do Banco de Moçambique. Ou seja, por um lado, o banco faz uma grande tentativa de enxugar o mercado com os juros, com toda a contração da própria economia, mas, por outro lado, o dinheiro vai saindo por via dos empréstimos
o Governo vai pedindo ao Banco de Moçambique. Voltando para questões dos combustíveis, assistimos nas últimas 3 semanas à escassez do gás, o gás que subiu 10 meticais por quilo, e o argumento do governo é que há muita pressão sobre o gás doméstico por causa do aumento do preço, já havíamos falado da lenha e do carvão vegetal, e o argumento problemas logísticos voltou a ser convocado para justificar esta escassez. O Moisés Paulino, diretor nacional de combustíveis, explicou que as empresas responsáveis, que é a Petrogal e a Petrogás, que não estavam preparados para isto. Este tipo de justificações, as pessoas não fazem análise do tipo: há a subida da lenha, há a subida do carvão, vai haver maior procura do gás e temos que nos preparar para isto. Bem, em primeiro lugar, eu acho que as autoridades oficiais em relação a estas matérias estão muito desacreditadas, porque todo o escândalo do fim do ano passado e do princípio do ano era uma pura mentira. Não havia nada problemas com o barco, não havia atrasos no barco, havia problemas de liquidez, havia problemas em relação às várias entidades envolvidas, nomeadamente em relação ao pagamento dos subsídios, aos bancos se chegarem à frente em relação às garantias para os pagamentos dos combustíveis. Portanto, quando as entidades formais nos vêm a dizer que é um problema de desajustamento das empresas que fazem as importações, eu pelo menos tenho sérias dúvidas se é de facto este o problema. Uma das questões que eu penso que está a pesar e é meramente conjuntural neste caso, na questão da venda do gás ou da comercialização do gás, é que as empresas sabiam antecipadamente que o gás ia ter este aumento e, portanto, voltámos aos tempos do assambarcamento e retiveram, para usar uma palavra mais soft, mais simpática, os seus estoques de gás, porque nós vemos neste momento, e a partir do momento em que o gás subiu, embora eu tenha visto portanto, informações contraditórias nos jornais, mas de um modo geral há gás disponível em toda a cidade, não há bichas para comprar gás e, portanto, não há um pânico generalizado aqui na capital em relação à aquisição de gás. Houve sim problemas sérios de aquisição de gás antes do aumento dos preços e, portanto, a minha perspectiva é que nos próximos dias vamos assistir à completa normalização do fornecimento de gás. Agora, a questão da lenha e do carvão é uma questão importante. Isto significa que as pessoas, os cidadãos, mesmo as pessoas que fazem aquelas contas mais simples de somar e de subtrair, sabem fazer as contas à vida e sabem ver o quanto lhes rende o gás e quanto tem que despender para comprar um montinho de lenha ou de carvão, mesmo que muitas vezes vão fazer esse tipo de aquisições fora da cidade. Fernando Lima, vamos a um outro tema, que é a visita de Filipe Nyusi à Holanda. É uma visita de 3 dias e uma das grandes notas é a integração na comitiva do Edil da Beira, o Sr. Davis Simango. Como é que vê esta nova postura? É a tal inclusão? Como é que olhou para esta integração do Davis Simango? Em qualquer país democrático normal, esta inclusão também seria normal, não seria objeto de qualquer comentário especial. Ou seja, e mesmo aqui em Moçambique existe uma prática reiterada de, nas viagens presidenciais, o Presidente convida sempre deputados de todos os partidos representados
A Renamo tem se recusado sempre a integrar no Parlamento, sim. Mas Davis Simango não é apenas o edil da Beira, é também o líder do MDM, portanto assume este protagonismo. Depois há toda uma série de rumores, de entendimentos tácitos entre o MDM e a Frelimo, e portanto que esta troca de galhardetes corresponde, portanto é que esta viagem corresponde a essa troca de galhardetes. De qualquer forma, eu veria não só como um passo importante na direção certa, a inclusão de Davis Simango nesta delegação, e por outro lado também há questões muito específicas. A Beira, de que Davis é o presidente da Câmara da Beira, tem problemas de solos, de marés, de níveis freáticos muito semelhantes a grande parte da Holanda. O território holandês, uma parte significativa do território holandês, acho que 1/3, foi conquistado ao mar. Portanto, não é por acaso que os grandes engenheiros hidráulicos mundiais, as grandes empresas hidráulicas de reputação internacional, são empresas holandesas. Portanto, faz todo sentido Davis estar nesta delegação. 2, a Holanda tem participado em Moçambique em vários projetos de proteção costeira e tem um projeto específico na Beira há muitos anos de apoio a esta cidade. Portanto, e Davis Simango explica isto com detalhe na entrevista que concedeu na edição desta sexta-feira de Semana Savana. Exato. Portanto, há todo o interesse em que o Mayor, o presidente da Câmara da Beira, estivesse incluído nesta viagem. Seria claramente miopia política o presidente não ver da importância, e aliás só fica bem ao presidente estender este convite. Aliás, o presidente devia também atuar em muitas outras ações um pouco ridículas, nomeadamente o papel destes administradores de cidade que foram criados pela Frelimo exatamente para tentar ofuscar os presidentes de Câmara. Aliás, hoje foi inaugurada a nova sede do distrito da Beira, em Sofala, pela respectiva governadora, que custou 11 milhões de meticais. Claro, é assim, uma no cravo e outra na ferradura. Uma mão estende o tapete à oposição, para a outra mão depois usar o cacete e o bastão para punir a oposição. Há muito tempo que está estabelecido, por exemplo, a passagem de serviços de saúde e de educação para o controle das idilidades. Nas idilidades onde reina a Frelimo, isso tem acontecido, não em todas, claro, mas tem acontecido. Mas em relação à oposição, isso não acontece. E quanto a mim, claramente isto reflete um posicionamento político de, tanto quanto possível, se cortar o protagonismo da oposição, não lhe dando hipóteses de mostrar se tem ou não tem capacidade para fazer esta gestão. E depois fazem aqueles exercícios como passarem para a Câmara da Beira, para o Conselho Executivo da Beira, por exemplo, os serviços de transportes, que é uma empresa completamente falida, sem condições técnicas para funcionar, e ainda por cima para ser dividida pelo município do Dondo. Ora, só para se ter a ideia do que é que estamos a falar. Estamos a falar da segunda cidade mais importante de Moçambique, que deve repartir com o Dondo 5 autocarros, porque é neste momento a frota
a frota que o Estado decidiu passar para o município da Beira e do Dondo. Cinco autocarros, e se não me engano, quase 400 trabalhadores. Voltando para a Holanda, na visita do Filipe Nunes foi fechado com a Shell a construção de uma refinaria de gás natural em Palma, que irá custar 7 mil milhões de dólares para a produção de combustíveis líquidos, com destaque para o gasóleo. A ENH, já falávamos já antes, será parceira neste projeto. Esta também é uma grande notícia, Fernandinho. É um projeto execuível. É uma notícia importante, embora os contornos necessitam de maior precisão. Primeiro, não me parece que seja o governo que feche esse tipo de negócios. A Shell tem, por parte do governo, a concessão de uma parte do gás do Bloco 1 e do Bloco 4 para transformar em combustíveis líquidos e também para refinar para a produção de energia. De qualquer forma, esses mesmos combustíveis também são pertença dos consórcios que vão explorar esse mesmo gás. Portanto, tentar-se dizer que o negócio foi fechado pelo governo, há algum exagero nisso. De qualquer forma, há em todo este processo sempre um papel muito importante do governo. Esses projetos desenrolam-se em Moçambique, mesmo em termos legais, nada é feito sem a participação do governo. Mas é claramente um projeto estruturante e um dos primeiros projetos a acontecer, digamos, a jusante da exploração do gás, porque não só há a Shell, como há a Yara Internacional norueguesa, que também vai fazer a transformação do gás, e uma empresa australiana que, se não me engano, se chama Energia GPL, falha-me o nome, mas são as 3 empresas que foram selecionadas pelo governo moçambicano para utilizar aquele gás que é para consumo do país. Isto não foi oficial, não foi dito oficialmente, mas entre portas e travessas ficamos a saber que o presidente Nunes colocou por cima da mesa um pedido ao governo da Holanda, que depois de passar essa tempestade e conhecer-se as conclusões do relatório Kroll, que seja a Holanda a liderar um processo de retomada da cooperação, de retomada da ajuda deste país ao país e ao orçamento de Estado. O Fernando Lima vê na Holanda com capacidade para desempenhar este papel. É assim, a Holanda, com os países nórdicos, representam a parte mais amigável em relação a Moçambique, dentro do bloco dos 14 países, dos 14 países que lideraram G14, o bloqueio ao orçamento de Estado. Isto tem, digamos, um elemento e um caráter histórico, porque é preciso notar o seguinte: houve mudanças políticas muito importantes, quer nos países nórdicos, quer na Holanda. A Holanda, por exemplo, esteve à beira de ser liderada por um partido neonazi há alguns meses atrás. E, portanto, não são mais os partidos sociais-democratas na Holanda e nos países nórdicos que estão no poder. São governos muito mais conservadores, governos que têm muitas reticências em relação à cooperação, em relação às cotas de cooperação, porque no politicamente correto dos nórdicos e da Holanda, eles tentam respeitar aquilo que são
as definições das Nações Unidas em relação às cotas alocadas à cooperação internacional, à cooperação com os países menos desenvolvidos. E, portanto, é importante que o presidente Nyusi tente explorar isso. Não é por acaso, aliás, que a Holanda é o primeiro país a aceitar receber o presidente de Moçambique, ainda no meio desta turbulência das dívidas escondidas. Sabemos que o ano passado esta mesma iniciativa não passou, portanto, isto de algum modo desbloqueia os horizontes da cooperação internacional ao Ocidente com Moçambique, mas outros passos serão necessários ser dados, não só pelos parceiros da cooperação, mas, sobretudo, o epicentro estará concentrado em Moçambique. Aliás, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Holanda foi muito claro no sentido de dizer que observará todos os próximos passos que Moçambique for dar para que a Holanda se decida de novo a apoiar o orçamento de Estado. A Holanda, por exemplo, é um dos países mais críticos em relação a Moçambique na Comissão dos Direitos Humanos em Genebra, por causa, e eu até agora ainda não percebi este problema do Ministério da Justiça, em, por exemplo, permitir a existência de uma associação dos direitos de defesa dos direitos das minorias sexuais, e que toda a problemática dos direitos sexuais seja debatida de forma muito mais livre e aberta em Moçambique. Ora, a Holanda tem sido um dos países que sistematicamente tem questionado este conservadorismo de Moçambique, nomeadamente do Ministério da Justiça. Outro ponto, o último neste tema, na Holanda o presidente Nyusi reuniu-se com as organizações não-governamentais que trabalham em Moçambique, aproveitou para lançar alguns recados e disse que algumas organizações se comportam, fazem o papel da oposição ao governo. Como é que ouviu essa declaração? Bem, eu anotei essas declarações, e é importante referir que, e isto mostra o importante papel que a Holanda tem tido em Moçambique no apoio à sociedade civil. Nós próprios, a MediaCoop, quando começou no princípio da década de 90, tivemos apoios significativos de três organizações não governamentais holandesas. Portanto, a Holanda esteve sempre muito à frente nestes apoios à sociedade civil, neste caso, numa organização da defesa da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão. Algumas das organizações mais notáveis em termos de transparência, de boa governação, que têm feito um trabalho notável em Moçambique, são apoiadas claramente por ONGs holandesas e pelo próprio governo holandês. Portanto, eu vejo também a mensagem de Nyusi não apenas dirigida às ONGs, mas também indiretamente ao governo holandês. Também não é segredo que alguns fundos dessas mesmas ONGs, e sempre, penso eu, em termos estritamente legais, têm servido para patrocinar iniciativas de partidos da oposição. Também têm patrocinado iniciativas em relação ao próprio partido Frelimo, mas notavelmente em relação à oposição. E, portanto, de algum modo, não vou dizer que o presidente se sentiu
desconfortável, mas talvez a Holanda será o país que com maior propriedade eu faria esta crítica, porque claramente foi uma crítica em relação ao ativismo das ONGs. Outro pormenor também que é importante e não aconteceu apenas com a Holanda é que com o secar dos fundos para o Orçamento de Estado, uma parte dos países e uma parte dos orçamentos oficiais desses mesmos doadores foram desviados para projetos e foram desviados para apoios às suas organizações não governamentais para apoiarem projetos em Moçambique, e claro que isso é desconfortável para Moçambique, que tem um maior controle de fundos por via do Orçamento de Estado do que quando esses mesmos fundos são desembolsados por via de organizações terceiras, onde é mais difícil o governo de Moçambique ter um papel interventivo e um papel diretor no sentido de determinar as prioridades, como muitas vezes, inclusivamente, é passível de se entrar em choque com essas mesmas organizações. Fernando Lima, muito obrigado. Chegamos ao fim de mais pontos. Eu sou Francisco Carmona. Os cuidados técnicos estiveram a cargo de André dos Santos. Voltamos de hoje a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.